Oi galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Carol e aqui eu vou trazer mais um vídeo de resenha pra vocês, mas dessa vez uma resenha de um filme. Muito diferente do que eu pensava e do que algumas outras pessoas que falaram comigo sobre esse filme também pensavam, que era um romance LGBT fofinho. Não, não é. Esse filme vai trazer uma história de pessoas mentirosas, excêntricas, egocêntricas e talvez um pouco de ingenuidade também de uma das partes. Hoje a gente vai falar sobre Saltburn. No vídeo de hoje vai conter spoilers, então caso você se importe com spoiler, por favor, pausa aqui esse vídeo e não assiste, tá? Aí depois que você assistir, você volta aqui, que você é muito bem-vindo aqui. É que vai contar spoiler, então realmente eu não aconselho pra quem não gosta. Agora, se você gosta de spoiler, então senta que lá vem a história. Em Saltburn, a gente tem dois personagens principais e outros dois personagens que são secundários. Os dois personagens principais que a gente tem nessa história são o Oliver e o Félix. E os outros dois personagens secundários que vão aparecer um pouquinho mais pra frente são o Farleif e a Vanisha. Bom, vamos começar então. A gente começa pela visão do Oliver. Ele tá entrando em Oxford e o Oliver é aquele tipo de pessoa nerd que fica mais na dele, que é aquela pessoa meio tímida, que as pessoas não são muito fã de conversar, muito quieto, muito introvertido. E já o Félix, não. O Félix é aquele tipo de personagem que a gente vê em filme americano. Aquele personagem... Consigo falar. Fala pra mim, que personagem você tá querendo dizer? Travou minha cabeça, eu não consigo pensar. Personagem o quê que você tá falando? É um americano? O que você quer dizer com isso aí? Ele é gordo? Não. Então é o quê? Personagem americano? O que quer dizer isso? É aquele personagem famoso, tipo, na Popular? escola, popular. Obrigada, obrigada. É aquele personagem popular, aquele personagem que todo mundo quer estar do lado, todo mundo quer estar em volta, todo mundo quer ser amigo. E ele é rico, extremamente rico, tipo podre de rico. E ele também tá entrando em Oxford. E aí acontece uma situação aonde o Oliver está conversando com a única pessoa ali que ele meio que tem contato até o momento, que fala pra ele que eles não são muito populares, afinal tem uma festa que eles não foram convidados. O Oliver começa a se interessar um pouco por aquele garoto. E esse menino que é amigo dele tá conversando com ele e ele percebe o interesse do Oliver nele. E ele fala que ele nunca vai chegar a ser amigo do Félix e tal, enfim. E aí, mais pra frente um pouquinho do filme, acontece uma cena aonde eles se conhecem. O Oliver conhece o Félix e o Félix precisa que ele ajude, porque o Félix precisa ir pra faculdade. Porém, ele tá sem uma bicicleta, e enfim. E aí, o Oliver empresta a bicicleta dele. Tá aí uma característica marcante do Félix. O Félix, ele ama ser bajulado. E a partir deste momento, a gente vê que o Félix considera como se ele tivesse salvado a vida do Félix ali. O Oliver pega a bicicleta que tava estragada do Félix, fala que vai levar pra ele depois, enfim. E aí, um pouquinho mais pra frente, a gente vê outra cena aonde o Oliver precisa de dinheiro, porque ele tá no bar e ele não tem dinheiro pra comprar a bebida e tal, e aí o Félix vai lá e ajuda ele, e eles estão na mesa. O Félix tá na mesa junto com as pessoas que estão em volta dele, e ele tá comentando sobre o Oliver. Aqui a gente vai conhecer o Farleif, que também tava junto com ele, e o Farleif é o primo do Félix. E o Farleif, ele meio que percebe que tem alguma coisa errada com esse tal de Oliver, porém ele não fala muita coisa. Ele só não é muito fã, não é muito chegado. Bom, aí o tempo se passa e o Oliver começa a ficar um pouco mais íntimo, mais próximo do Félix. Eles viram
amigos. E aí chega um momento onde aquele primeiro amigo do Oliver lá atrás fala com ele que vai chegar um momento que ele vai se cansar do Oliver, porque ele se cansa das pessoas, né? E aí o Oliver entende isso meio que quase como um desafio. E aí a gente vê que o Oliver começa a ter meio que uma obsessão com relação ao Félix, que assim ele meio que persegue o Félix na faculdade, tanto que ele tá lá com uma garota e o Oliver está vendo e a gente percebe que ele meio que gosta do que ele vê. E aí ele fica muito mais interessado em saber sobre a vida do Félix, em, sabe, desenrolar essa história. Então, ele fica ainda mais próximo, eles viram muito amigos. Então, com o passar do tempo, o Félix pergunta pra ele também sobre a família do Oliver e o Oliver responde que não é bem uma boa lembrança o que ele tem da família dele, pois o pai dele é traficante e a mãe dele é usuária de droga. Então, a gente fica meio assim, né, por conta da família ser ruim e tal, enfim, por N fatores. O Félix se comove com a situação e tal, e ele fala: nossa, como isso é ruim e tal, não sabia, né, que você passava por tanta coisa, enfim. E aí, em um desses momentos aonde eles estão conversando, eles estão mais próximos, o Oliver recebe uma ligação dizendo que o pai dele havia falecido. E aí o Félix estava com ele e aí o Félix pergunta como que foi, como que aconteceu, e aí o Oliver fala: eu acho que ele devia ter tropeçado porque tava bêbado, não sei. E aí bateu a cabeça, né? Enfim, aí o Félix fala: nossa, né, o pessoal da diretoria tem que se comover com a sua história, tem que te deixar fazer as provas depois, enfim. E aí o Oliver fala pra ele que não, porque a vida dele é essa, a vida dele é Oxford, a vida dele é a faculdade, então não. Ele não quer pensar sobre ter que visitar os pais e tal, e aí o Félix acaba perguntando pra ele sobre a mãe, e aí ele fala: olha, a última lembrança boa com relação à minha mãe, eu tive que enfiar o dedo na goela para ela poder vomitar, porque senão ela ia morrer. Por causa de drogas e tal, N coisas, enfim. E aí, o Félix, como eu vou chamar de Síndrome do Salvador, eu nem sei se existe, mas tô chamando assim pra gente, né, pra entender um pouco mais sobre o que acontece com o Félix. O Félix, com essa Síndrome de Salvador, decide que seria uma ótima ideia se enfiasse o Oliver lá na mansão do Félix. Quando o Félix sugeriu que o Oliver ficasse na mansão junto com ele, o Félix fala sobre uma tradição que a família dele tem de escrever o nome da pessoa morta em uma pedra e jogar no rio. E eles fazem isso. O Oliver escreve Dead, de pai, e taca no rio, só que não pega no rio. Ele pega assim do lado do rio também no chão. Então, comovido com essa história, o Félix chama ele para passar um tempo na casa dele, lá na mansão em Saltburn. E aí, a princípio, o Oliver recusa, fala que não e tal, que ele não quer dar trabalho, que ia ser estranho. Porém, depois de alguma insistência do Félix, ele vai. E aí, assim, a gente vê o quão precipitada essa decisão foi do Félix. Só que ele foi. O Oliver pega o primeiro trem pra ir de Malloquet e vai. Ele chega lá na mansão em Saltburn e a primeira pessoa que ele vê na mansão é o Duncan, que é um mordomo que também não vai muito com a cara dele desde o início. Mas aí ele vê o Félix fala pra ele entrar e tudo, e conhecer a casa, daí ele mostra tudo, mostra a biblioteca, mostra o labirinto, eles têm um labirinto no quintal, mostra tudo, mostra a mansão inteira, mostra o quarto, fala que eles teriam que dividir um banheiro, porque senão ele teria que ficar a quilômetros de distância do quarto do Félix, então eles têm o quarto lado a lado. Aí o Félix fala que ele vai deixar ele se arrumando e ele vai ficar na mansão lá na biblioteca, mas ele vai ficar por ali. O Oliver se ajeita e tal, e depois ele vai procurar o Félix e a família do Félix. Ele passa por um corredor antes de chegar nessa sala que tá todo mundo, né? E a gente vê a nossa outra personagem secundária, Vanish. E ela, assim,
ela parece um pouco bem estranha, porém, ele só passa reto. E é isso. E aí, assim, a gente vê a mãe do Félix e da Vanisha, que fala que ele é muito bonito, fala que o Félix não é muito confiável, porque o Félix falou que ele era bonito mesmo. Aí ela fala assim, nossa, mas você é tão bom com todo mundo, então eu não posso confiar muito, sabe? Assim, então tá. Bom, aí a mãe do Félix gosta muito demais do Oliver. Ela tem, assim, um negócio por ele, sabe? Ela trata quase como se fosse filho também. Aí a gente conhece também o pai dele, a gente conhece uma outra pessoa que tá hospedada lá, que é amiga da mãe dele, enfim. E aí vem a Vanisha também, que parece ter algum tipo de interesse perante o Oliver. E o Oliver, assim, ele não dá muita bola, não. Ele só fica meio assim. Tempos se passam e a gente vê o quanto aquelas pessoas são extremamente excêntricas. A mãe dele, especialmente, a mãe do Félix. Mas a família toda, num geral, é muito excêntrica. Até que em um dos momentos que eles estão ali, o Oliver tá ali hospedado, ele olha pela janela do quarto dele e ele vê a Vanisha do lado de fora. E ele vai até ela. E aí ele fala, nossa, eu pensei que você fosse sonâmbula. E ela fala pra ele, não, eu só queria ver a lua. Alguns dias se passam, ela aparece de novo debaixo da janela dele, só que ela aparece seminua. E aí ele vai lá pra baixo e eles ficam. E aí já acontece uma cena um tanto quanto perturbadora, que eu não vou citar aqui, então se você quiser você vai lá ver. Mas é a famosa cena do vampiro, que todo mundo fala lá naquelas redes vizinhas da dancinha e tal. Bom, depois disso, o aniversário do Oliver está chegando e a mãe do Félix decide que seria uma ótima ideia se ela fizesse uma festa de aniversário para o Oliver. E o Farleaf, ele tenta interferir falando que talvez o Oliver preferisse se jogar de uma janela a ter uma festa de aniversário feita pela família do Félix. Mas o Oliver demonstra o mínimo de interesse e a mãe deles fica imersa ali no mundo da festa. O pai dele já fica interessado também porque ele queria fazer uma festa fantasia e aí ele pode usar a fantasia que ele tanto queria. E, bom... E aí, no dia do aniversário dele, o Félix decide que seria uma ótima ideia que ele fizesse uma surpresa de aniversário para o Oliver. Então, chegou o dia, eles estão lá, eles estão de manhã, cedinho e tal, e o Félix fala pro Oliver se arrumar, porque eles têm uma coisa para fazer e não conta o que é. E aí, conforme vai passando o tempo, o Oliver se anima, e aí ele se arruma, tal, tudo bonitinho. E aí eles vão e o Félix dirige. E eles saem de Saltburn. Só que no que eles saem de Saltburn, o Oliver começa a perceber que tem alguma coisa errada. E aí o Oliver começa a falar assim, olha, por que a gente não volta pra Saltburn? E ele fala, não, tem uma coisa melhor pra fazer hoje. Aí o Oliver começa a perceber que ele não vai voltar, que ele não tem muita escolha, então ele começa a ficar meio desesperado com a situação, porque ele já percebeu onde isso vai dar. Que no caso, o Félix está levando ele para casa. No caso, para a casa da mãe do Oliver, que aparentemente anda muito melhor, né? Não está mais usando drogas, parece mais de boa, parece mais tranquila, né? E aí o Oliver fala pra ele por que você fez isso, tal, e o Félix explica que ele deixou o celular no banheiro, em cima da pia do banheiro, e a mãe dele ligou e a mãe dele não sabia onde ele estava. E aí a mãe dele só queria desejar um feliz aniversário, tal, enfim, e aí o Félix decide que ele vai levar
o Oliver até em casa. E o Oliver não pode explicar o que aconteceu para ele. Então ele começa a ficar desesperado. Mas na verdade o que aconteceu é o Oliver mentiu sobre tudo aquilo. Então quando eles chegam na casa do Oliver, o Félix vê que a mãe dele tá super bem. Aí a mãe dele fala que ela vai chamar o pai dele. Aquele pai que estava morto, sim. Né? E aí o Félix percebeu que o Oliver mentiu sobre tudo aquilo. E o Oliver tava querendo muito ir pra casa, no caso pra Saltburn. Mas o Félix fala pra eles ficarem, né? Então, assim, eles têm uma longa conversa sobre a casa, sobre o Oliver quando era criança, sobre as irmãs do Oliver, que o Oliver nunca mencionou. Aliás, ele tinha falado que ele era filho único. O Félix descobre sobre N coisas que ele mentiu sobre a família dele, sobre tudo. E aí, bom, chega o momento que eles vão pra casa e o Félix não olha muito pra cara do Oliver. E o Oliver tenta, né, falar com ele, tenta... Ai, nossa, deixa eu te explicar o que aconteceu e tudo, porém... O Félix não quer saber de conversa. Aí o Félix fala pra ele assim, olha, eu não sei o porquê que você mentiu, mas isso não foi legal, isso não foi nada interessante, isso não foi nada bom você fazer. E assim, agora já tá muito tarde pra gente cancelar a sua festa de aniversário. Mas deixa passar a festa de aniversário e você vai embora. Você sai de casa. E aí o Oliver ainda tenta explicar, tenta falar, mas nada acontece. O Félix se afasta muito. E a gente vê que o Farley tenta a todo custo virar pro Félix, falar pro Félix que o Oliver não é uma boa pessoa. Tanto é que um pouquinho antes disso tudo acontecer e dele descobrir que o Oliver mentiu sobre a família dele, o Farley vê que o Oliver ficou com a Vanisha e ele fala pro Félix, e o Félix tinha ficado muito bravo. Só que o Oliver parecia assim que ele queria desesperadamente a aprovação do Félix. Então o Oliver fala pra ele que o Farley mentiu, que eles não têm nada e tudo, e aí ele acaba se afastando um pouco da Vanisha. Mas na verdade esse afastamento é pura mentira. E aí assim, a gente vê que o Félix é um pouquinho egoísta também, ele não gosta de dividir a atenção do Oliver, e isso não aconteceu só o Oliver, porque quando o Félix tem essa conversa com o Oliver, o Félix fala, nossa, ainda bem que vocês não ficaram e que o Farley estava mentindo, porque isso aconteceu ano passado com outra pessoa. E aí o Oliver tenta, né, entender o que aconteceu, ele pergunta mais detalhes sobre isso, e o Félix fala pra ele que ele tinha trazido um melhor amigo pra ficar na mansão. E que esse melhor amigo do Félix decide ficar com a Vanisha. E que isso acaba causando uma situação muito chata entre os dois. Então ele se afastou desse melhor amigo, mandou embora, enfim, bom. E aí o Oliver percebe que ele só vai conseguir essa atenção do Félix, ele só vai conseguir o que ele quer do Félix se ele mentir falando que ele não tem nada com a Vanisha. Então ele fala que ele não tem nada com a Vanisha. E aí, assim, ele meio que se afasta da Vanisha, mas é de mentira. Eles continuam tendo alguma coisinha aqui e ali, esporádica. Aí é isso. Aí acontece a festa de aniversário do Oliver. E aí tá todo mundo arrumado, vestido, tal. Eles estão preparando tudo. Enfim. E aí, à noite... Tá um caos essa festa, tá todo mundo sendo usuário de coisas dessa coisa, né? Típico de festa que a gente vê em filme americano, de novo, sim. Sabe, aquelas festas malucas de fraternidade? Pois é, tá todo mundo assim, naquele estado, daquele jeito, tá? Nisso, o Oliver tenta a todo custo conversar com o Félix, só que o Félix só se afasta ainda mais do Oliver. E chega um momento onde o Oliver até vai atrás, porque o Félix tá lá se embebedando demais e ficando com uma garota. E ele tá no meio do labirinto. E aí o Oliver vai atrás deles e fica lá
Tipo assim, querendo ver e tal, porque ele tem algum tipo de interesse nisso. Ele faz um barulho, a menina sai de perto, fala que os dois são meio nojentos, enfim, aí o Oliver tenta conversar de novo com o Félix fala que não, e aí, tipo, eles têm um momento ali deles, e o Oliver entrega a garrafa que ele tava ali pro Félix e sai de perto, fala que tá meio mal, que tá pronto pra vomitar, enfim, e aí ele sai de perto e o Félix bebe da garrafa, e bom, acontece que no dia seguinte, a festa, ele volta pra... E aí, bom, acaba a festa. Só que assim, o Oliver já tinha percebido que o Farley não gostava dele. Então, em algum momento ali, o Oliver trama uma coisa pra que o Farley seja expulso de casa. E o Farley tinha sido expulso de casa. Porém, nessa festa ele volta. Nessa volta ele festa, sim. E aí, o Oliver vê o Farley lá. E aí, o Farley fala pra ele que assim... O Oliver ali é passageiro. E que o Farley, apesar de fazer as coisas... Apesar de ser expulso de casa... Eles sempre convidam de volta. Ele sempre volta pra aquela casa, querendo ou não. Então... No meio dessa situação, o Oliver fica completamente desconfortável e tal. Bom, acaba a festa no dia seguinte. O Oliver acorda com pessoas procurando o Félix e não achando. Até o momento que a mãe dele entra no labirinto e a mãe dele dá um grito muito alto. E aí o Oliver vai lá na sacada e vai entender o que aconteceu. E, bom... Eles encontram o corpo do Félix lá no meio do labirinto. Exatamente aonde o Oliver tinha deixado naquele último momento onde eles tinham se visto. E bom, se é que não deu pra perceber, ainda até o momento, o Oliver tava tomando coisa. O Oliver deu a garrafa e ele vomitou e ele entregou a garrafa pro Félix. Ou seja, tirem suas conclusões, mas a minha tá aí. Bom, enfim. Aí, assim, a gente vê que o Farley tá chorando, a Vanisha tá chorando, o pai do Félix tá meio desesperado, querendo aquecer o corpo do Félix, achando que o Félix não, né? Ainda, então, a mãe dele, que foi quem encontrou, fala assim, olha, a gente precisa voltar porque tá quase na hora do almoço, e é isso. E aí volta todo mundo pra casa, e aí eles falam que eles precisam chamar a polícia e tal, a polícia vai encontrar... E aí, no meio desse almoço que eles estão, o Farley tenta atacar o Oliver a todo custo. E o Oliver retruca falando que ele não atacaria o Oliver desse jeito. E aí, a mãe do Félix pergunta do que eles estão falando. E aí, o Oliver fala que ele também ficaria se sentindo culpado se ele estivesse usando uma droga muito pesada no dia que o seu primo morre. E aí, bom... O pai do Félix expulsa o Farley de casa de novo. E tá todo mundo ali, esse almoço tá muito esquisito, tá todo mundo chorando, tá todo mundo comovido com a situação. Mas o Félix realmente morreu. E aí chega um momento onde a mãe do Félix começa a conversar com o Oliver como se nada daquilo tivesse acontecendo. Como se o seu filho não tivesse acabado de, né? E aí... o Oliver vai conversando com ela, assim, então... E aí o Farley meio que surta, ele fala assim, gente, seu filho acabou de morrer, o que tá acontecendo? Sabe, por que vocês estão agindo como se nada disso tivesse acontecido? Vamos tudo de novo. O pai do Félix expulsou... O pai do Félix expulsou o Farley de casa por conta do que o Oliver disse sobre usar drogas naquele dia. Enfim. E aí, gente, a gente vê a família toda do Félix indo pro enterro do Félix. Então a gente vê todo mundo muito arrumado, tal, e eles indo pro enterro. E aí depois do enterro acontece a cena onde escrevem o nome do Félix na pedra, jogam lá no rio, tal, enfim, e aí vem mais uma cena extremamente perturbadora que eu não vou falar, mas vocês vão quando vocês assistirem, vocês vão entender do que eu tô falando. Sim, é uma cena muito perturbadora, porém, é só isso que eu vou dizer, tá? Bom, o Oliver não para por aí. Então,
a gente vê que a Vanisha vai mostrando sinais durante o filme todo que ela é uma pessoa com a cabeça um pouco perturbada. A mãe do Félix e da Vanisha também fala isso pro Oliver, né? Que ela tem a cabeça um pouquinho fraca, ela tem problema de bulimia, ela tem algumas questões, enfim. E aí ela fala sobre a cabeça dela ser um pouquinho frágil, vamos colocar dessa forma. E, bom, o que acontece? O Oliver decide ir até o banheiro e quando ele chega no banheiro, a Vanisha tá na banheira tomando banho. E ela começa a conversar com o Oliver e ela tá numa situação de vulnerabilidade muito grande, afinal o irmão que ela gostava muito acabou de, né? E aí ela fala pro Oliver que o pai deles vê ele como quase um Homem-Aranha, que vai colocando suas teiazinhas assim em qualquer lugar e ele vai andando pelas paredes assim, de fininho. Só que ela fala que não, que ela tem uma outra analogia diferente que agora eu esqueci. Mas, enfim. E aí, bom, dentro do banheiro que tem muitas coisas do Félix e tal, e ele deixa, meio que sem querer, querendo, um barbeador que era do Félix ali. E ele sai do banheiro. Momentos depois, ele volta no banheiro e o que a gente vê? A irmã dele que usou o barbeador do irmão pra... Bom, tem muitos fluidos na banheira e etc, etc. Coisas que não deveriam acontecer. E aí, os pais do Félix perderam agora não só um, mas 2 filhos. Enfim, vamos fazer toda aquela cena de novo. Então, enterram a Vanisha. Tem a cena onde escreve o nome da Vanisha na pedra e joga no rio. Enfim, bom. Aí chega um momento onde o pai do Félix pergunta para o Oliver o que exatamente o Oliver ainda está fazendo ali. E o Oliver responde que ele sabe que eles estão passando por um momento de vulnerabilidade. Afinal, não só um, mas 2 filhos dele acabaram de morrer. E que ele não acha uma ideia tão boa assim se ele simplesmente desaparecesse, porque a mãe dos 2 gosta muito do Oliver. E ele não queria deixar ela sozinha. Então ele responde que ele queria muito ir embora de Saltburn, mas não ia. E aí o pai do Félix oferece grana pra ele ir embora. Então o pai do Félix paga para que o Oliver os deixe em paz e deixe viver o seu luto em paz, pelo amor de Deus. E o Oliver aceita. E aí ele vai embora de Saltburn. Bom, alguns anos se passam até que a mãe do Félix encontre o Oliver na mesma cafeteria ou padaria. E aí ela reconhece ele e ela fala pra ele o quanto ele cresceu, o quanto ele tá bonito, tal, enfim. E ele tava fingindo que ele tava fazendo alguma coisa, mas ele só tava esperando ela mesmo. E aí eles conversam e aí ela fala que ela ficou surpresa até que o pai das crianças demorou, mas ele se foi. Então, ela fala que ela já tá morando num apartamento ali no centro mesmo, e aquela casa, aquela mansão em Saltburn ficou muito grande, porque no caso ficou só pra ela mesma. Antes tinham 5 pessoas, aí o Farley foi embora, a Vanisha e o Félix se foram, o pai deles também se foi, então ficou só ela. E aí o Oliver pergunta como que as coisas estão, enfim e tal. E ela pede para que ele passe um tempo com ela. E ele vai. Bom, o filme, ele não deixa muito claro isso, mas no meu entendimento, parece que eles se casam. Ou ela podia só adotar ele como um filho, quase, mas eu acho que não é bem isso, não. Eu acho que eles se casam, sim. Só que aí, coincidentemente, quando eles estão passando um tempo juntos, ela fica doente, né? Ela fica muito doente. Ele se vê na obrigação de cuidar dela. E ele cuida. E aí eles vão pra Saltburn, ele está cuidando dela, eles estão lá na mansão. Agora tá mais privativo, porque não tem mais outras 3 ou 4 pessoas, então... E aí, ele cuida dela até o momento onde a gente vê que ele desliga os aparelhos. Porque sim, ela já está em coma e ela já está respirando por aparelhos. Então, o que ele faz? Ele vai lá e desliga os aparelhos. Então, no fim das contas, a gente vê que, de fato,
o Oliver foi acabando com as pessoas uma por uma, tudo milimetricamente planejadinho, entendeu? E depois de matar a mãe do Félix, a gente vê sobre a felicidade absurda que o Oliver tem em estar sozinho naquela mansão. Então, finalmente, ele conseguiu o que ele queria. Definitivamente, agora ele conseguiu o que ele queria. E depois de matar todos um por um, a gente vê a felicidade absurda dele, ele dançando sozinho, pelado no meio da mansão, comemorando tudo aquilo que ele conseguiu. Afinal, ele conseguiu ficar com a mansão inteiramente para ele, né? E ele conseguiu exatamente o que ele queria, que era controlar as pessoas como marionetes. Na cena final, a gente vê ele pegando uma pedra por pessoa, colocando o nome de cada uma das pessoas e colocando as pedras em cima das marionetes em uma caixa, representando que aquelas pessoas que acabaram de morrer e seguindo a tradição da família do Félix eram marionetes para ele, entendeu? Ele controlou as pessoas como se controla uma marionete. Sim, gente, então, no fim das contas, esse filme com certeza não era um romance LGBT fofinho, né? Esse filme tem muita mentira, manipulação, enfim, tudo aquilo que eu já falei no começo do vídeo, tá? É isso. Essa foi a resenha de Saltburn, contendo 1 milhão de spoilers para vocês. E deixando algumas partes de fora, por exemplo, as cenas perturbadoras que vocês vão ter que ver para saber do que eu tô falando. Mas é isso. Essa foi a resenha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero não ter estragado a experiência caso você ainda não tenha visto. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.